Alô pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro ano A, primeiro ano B. Hoje a nossa aula será sobre o feudalismo, a estrutura do feudalismo. Todo mundo aí já ouviu falar do sistema feudal, um sistema que começou a se formar a partir do declínio do Império Romano, quando a população, diante daquela crise do Império Romano, a população urbana desesperada em busca de alimento, sai da cidade e vai para o campo. Êxodo urbano. Essa população primeiro vai à classe alta, a elite do Império Romano, que vai para as suas vilas romanas produzir alimento, transforma os seus poucos escravos em camponeses, e os pobres da cidade de Roma e das outras cidades do Império também migram para lá para se oferecer como mão de obra. Então você tem a passagem do escravismo para o modo de produção servil, que existiu durante a Idade Média nesse sistema conhecido como feudalismo, que nós vamos começar a estudar agora. Nós terminamos a frente 1 da apostila 2, semana passada, Brasil Colônia. Terminamos então a frente 1, começamos hoje a frente 2 da apostila 2. Na página 47, então, está o nosso tema, que é a construção do feudalismo. Tá? Então veja, nós representamos a sociedade feudal com aquela pirâmide, nossa velha pirâmide social. Clero, nobreza e os servos. O clero quem é? É a igreja. A nobreza quem é? A nobreza são aqueles que lutam, o clero são aqueles que rezam, os que oram, os que lutam e os que trabalham. Os oratores, os belatores e os laboratores. Quem reza, reza contra o mal encarnado no mundo. Lembrando dos vikings ainda, o mal encarnado no mundo. Quem luta, luta contra o mal encarnado no mundo. E quem trabalha, trabalha para sustentar quem reza, quem ora, e quem luta. São os camponeses. Estão na base da pirâmide social e sustentam essa estrutura. A igreja cuidava do aspecto cultural, decidindo sempre, determinando o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto, o que era bom e o que era mal. Então a igreja, ela era a grande senhora feudal desse período, tinha muito poder, ninguém ousava questionar ou duvidar do poder do Papa. Então a igreja, ela estava presente na vida, era uma cultura teocêntrica, Deus estava no centro de tudo. Então veja, nós temos que abordar aqui hoje, dentro desse tema, sistema feudal, aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Então vamos lá. Aspecto político. Como estava organizado o poder político? O poder político estava organizado de forma descentralizada. Não havia um centro. Esse centro acabou com o Império Romano. Esse centro acabou com a decadência do Império Carolíngio, que se formou depois do Império Romano. E ele está aí entre a queda do Império Romano e o início da sociedade feudal. Nós temos aí o Império Carolíngio. Lembrando vocês que quando os povos bárbaros invadiram o Império Romano, formou-se vários reinos e apenas um desses reinos prosperou, que foi o reino dos francos. E aí, esse reino se organiza de maneira a se expandir por toda a Europa, dominando os outros reinos mais fracos. Esse reino se junta à igreja e, portanto, nasce o Império Carolíngio, que nós vamos estudar aí em outro momento. Bom, então, veja, o aspecto político está aí. O poder era descentralizado, o poder estava com a nobreza, não havia um centro de poder. Cada nobre era senhor absoluto dentro do seu castelo. Os reis, até que existiam aqui e outro ali, mas eles não tinham poder de Estado, porque o Estado ele evaporou, desapareceu. Então o rei ele era apenas um senhor feudal, como os outros. Ele era um senhor entre os senhores. Excelente denominação aí, quem era o rei. Um senhor entre os senhores. Então, essa era a estrutura política.
E a estrutura econômica, professor? A estrutura econômica é muito simples. A sociedade ruralizada, ela se torna basicamente agrícola. Era tão agrícola, que a economia era desmonetarizada, ou seja, não existia o uso da moeda. Os feudos trocavam, as chamadas feiras feudais, medievais. Acontecia ali uma troca dos produtos. Você trocava um produto por outro e, portanto, não se usava moeda, economia desmonetarizada. Então, esse aspecto econômico, temos que acrescentar a isso que a terra, a posse da terra, né? A economia estava baseada na posse da terra, né? No trabalho do camponês, do servo, que ele trabalhava alguns dias da semana em seu terreninho, em seu lote, né? em seu pedaço de terra, que o senhor feudal concedeu a ele, não que ele era dono, mas ele tinha que produzir ali para poder se alimentar. Ele não era escravo, ele era servo. Então, a escravidão acabou. O que existe agora é a servidão. Se você disser que existia o escravo no feudalismo, está errado, completamente errado. É um modo de produção servil, onde o servo trabalha para se sustentar, para sustentar o clero e para sustentar a nobreza. É um desgraçado, coitado, porque era uma vida muito difícil, né? Ele tinha que trabalhar para o seu sustento e para o sustento do clero e da nobreza. Portanto, ele fazia parte dessa estrutura, né? A igreja dizia que assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem também os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Que a sociedade era um modelo da Santíssima Trindade. Então a igreja cuidava desse aspecto cultural, desse aspecto ideológico, dizendo que era certo, que era justo, que era injusto. Então tá aí. A gente já vai trabalhando esses aspectos assim, relacionando, né, o aspecto político com o aspecto cultural, com o aspecto social. Então, só para sistematizar um pouquinho para você. Aspecto político, o poder era descentralizado, estava com a nobreza, a igreja também tinha muito poder, né? Aspecto econômico, a economia era baseada, toda ela baseada na agricultura, na troca de produtos, desmonetarizada, não se usava din-din, moeda, tá? O aspecto social, você tem o clero, a nobreza e os servos, essa divisão, essa sociedade tripartida, né? Essas três ordens, modelo da Santíssima Trindade. E o aspecto cultural, quem temperava tudo isso aí era a igreja. Portanto, culturalmente falando, era uma cultura teocêntrica. Deus estava no centro de tudo. A igreja respondia a todas as dúvidas. A Bíblia era o único livro lido ali e interpretado pelos padres e pelos bispos. Portanto, era uma sociedade estagnada. E ela deveria continuar assim. Qualquer coisa que ameaçasse essa ordem teria problema com a Igreja Católica, que era uma espécie de mantenedora ideológica dessa estrutura econômica, política e social. Tá? Então, posto isso para vocês, vocês devem entender o seguinte. Professor, e o rei, ele era um zero à esquerda, ele era um senhor entre os senhores. Então, no caso de uma guerra, como que ficava? A nobreza, ela estabelecia uma relação de vassalagem, em que o nobre se transformava em vassalo de outro nobre. Tinha até um momento para essa cerimônia, e era uma cerimônia chamada de homenagem, em que o nobre ficava de joelho, o outro, então, que era um nobre mais poderoso, pegava a sua espada e dava a pescoçada nele, não era para cortar, logicamente, então batia, né, a espada, levantava a espada e batia no outro ombro, aqui assim, aqui. Depois o nobre se levantava, eles davam um beijinho na boca. Era um selinho, né? Era uma forma de sacramentar isso aí na presença sempre de um membro da igreja, né? Que então abençoava. Não havia documento, nada escrito, mas havia um tratado ali, né? Havia um pacto de proteção. Então, quando o senhor entrava em guerra, ele tinha lá os vassalos dele. O poder de um senhor feudal se media pela quantidade de vassalos. E quantos vassalos ele poderia ter? Quantos ele pudesse agraciar com um pedaço de terra, com um feudo, com o direito de cobrar pedágio numa ponte. Ele tinha, então, as suas riquezas. E quanto mais poderoso, quanto mais terras ele tivesse, entende-se que ele tinha um maior número de vassalos.
Então as guerras também eram aquelas guerras locais também, né? O poder era local, era descentralizado, então um senhor podia ser inimigo de outro senhor, e a igreja não se metia nessas guerras. Ela simplesmente procurou criar a trégua de Deus. O que era isso? A igreja organizou até mesmo uma guerra, né? Se você tivesse em guerra com alguém, tinha que respeitar a plantação, porque a fome sempre foi uma constante. Então não podia destruir a plantação, não podia matar os camponeses, porque os camponeses sustentavam o clero, a nobreza e todo mundo. Então tinha também a chamada trégua de Deus, que era assim, a guerra no pôr do sol da sexta-feira tinha que parar. Parou. Retomava na segunda-feira ao nascer do sol. Sábado e domingo, não, é a trégua de Deus. A igreja tentou sistematizar isso aí, organizar. E dava certo? Ninguém desrespeitava o poder da igreja, né? Então é até engraçado a gente imaginar, né? O cara tá lá lutando, deu 6 horas da tarde, o sol tá se pondo, parou. Ó, segunda-feira a gente retoma aqui. Lembra que eu tava por cima, hein? Eu tava ganhando, você tava quase morrendo. Não é engraçado isso? Pois é, a famosa trégua de Deus, né? A trégua de Deus. Muito bem. Os servos, eles, coitados, né? Eles tinham muitas obrigações para com o seu senhor, mas o senhor não tinha nenhuma obrigação para com os seus servos. O servo tinha que pagar a corvéia, que era um imposto em forma de trabalho gratuito nas terras do senhor feudal. Ele tinha que pagar a talha, né? Que era um caso, ele pagava com produtos. Anualmente ele tinha que dar parte do que ele conseguiu criar durante o ano de galinha, os porcos que ele tinha. Então o ministerial ia lá, contava e olha, isso aqui é do senhor feudal, lá pela ocasião do Natal. E se ele precisasse também usar o moinho do senhor, emprestar uma mula do senhor para arar a sua terra, porque a dele quebrou a pata, alguma coisa, ele tinha que pagar. Ele vai moer 5 sacas de trigo lá no moinho do senhor, né? Então, 1 ou 2 sacas ia para o senhor como pagamento desse favorzinho aí, né? Então, olha só, os servos, eles tinham inúmeras obrigações para com seus senhores, mas os senhores não tinham nenhuma obrigação para com os servos. Então, era realmente uma relação de exploração, muita exploração. Ser um servo, viver num feudo, trabalhando de sol a sol, o único consolo é que ele se considerava filho de Deus, então na outra vida ele seria recompensado. Era isso que a igreja falava, que os padres diziam: olha, você nasceu servo, né? Você trabalha de sol a sol, mas você faz parte dessa sociedade trina, modelo da Santíssima Trindade, então não reclame. Seja um bom servo, trabalhe honestamente, seja esforçado, que aí depois da sua morte, então você vai ter a vida eterna para poder descansar e para poder usufruir eternamente aí, né? Muito bem. Eu vou passar para vocês agora um vídeo do telecurso, que é a telecurso Ensino Médio, tem umas aulas maravilhosas que vai sistematizar legalzinho tudo isso que nós falamos para vocês aqui, tá? Antes, porém, de passar esse vídeo para vocês, nós vamos assistir aqui mesmo, né, na tela do computador, eu passo para vocês, a imagem fica um pouco comprometida, mas dá para entender legalzinho, né? O objetivo será alcançado sim, né? Como essa sociedade feudal ela entrou em declínio? A sua decadência, como foi? Simples, né? A sociedade feudal ela era muito fechada, né? Agricultura de subsistência, planta, come, planta, come. Quando a população começou a crescer muito dentro da Europa, essa estrutura social ela não se sustenta. Ela não se sustenta, porque esse excedente populacional começa a fazer renascer as cidades. Começa a fazer renascer as cidades. E aí nós vamos ter também as cruzadas do século XII, né? O que foram as cruzadas? O Papa então convoca exércitos para lutar lá no Oriente, para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Veja que interessante. A Europa estava entupida de gente, tinha gente saindo pelo ladrão. Né? No final do século XI tinha gente saindo pelo ladrão, uma expressão antiga para dizer que tinha muita gente ali, né? Ladrão é aquele negócio que as pessoas tinham a caixa d'água em cima da casa, então se a boia desse problema,
que acontecia? Começar, enchia a caixa e transbordava. Então, se a boia dava problema, a água passava pela boia e escapava pelo ladrão. Então, quando alguém ouvia o barulho da água caindo pelo ladrão, sabia que a boia estava com um problema, tinha que desligar, fechar lá o registro e tal para consertar. Então, a Europa tinha gente saindo pelo ladrão, ou seja, tinha muita gente lá. Tinha o problema de assaltos, saltimbancos, né? Fome, pestes. Então havia realmente uma situação insustentável, uma crise, a crise do sistema feudal. E como a igreja dava resposta para tudo, ela tem que dar uma resposta para isso também. Então o que ela fez? Ela viu nas cruzadas, né, quando ela recebe lá a carta do imperador do Império Bizantino, que é o império lá do Oriente, o que sobrou do Império Romano, lembra? Aquilo que sobrou continuou existindo lá do lado do Oriente, lá com o nome de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Pois é, nós vamos falar disso em outro momento. O imperador, então, quando percebeu que os muçulmanos, né, os turcos sedugistas, invadiram Jerusalém, estavam hostilizando os cristãos, ele pede ajuda para o Papa. Falou, vocês são bons de guerra também, são guerreiros, vassalos e tudo mais, manda o pessoal aqui para ajudar, para libertar Jerusalém. E o Papa pensou, falou, puxa vida, olha, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou esvaziar a Europa, vou resolver todas as contradições e falta de terra e tudo mais. Então o Papa ele vai falar, agora chegou a minha vez. Escreveu uma carta bonita, linda, assim, com palavras lindas, dizendo, ao invés de ficarmos aqui nos matando uns aos outros, né, roubando uns dos outros, em guerras particulares, vamos nos unir em nome de Cristo e vamos lutar para libertar a Terra Santa, a terra onde corre leite e mel. Ele até faz uma propaganda aí. Veja que ele então vai conclamar a nobreza e todos aqueles que estivessem dispostos, todos os que estão dispostos a lutar para libertar Jerusalém. E ele vai prometer que quem morresse lá, lutando para libertar Jerusalém, iria para o céu direto. Não tiraria nem as botas. É a salvação, né, garantida se morresse lutando para libertar Jerusalém. Por que o Papa fez isso? Uma espécie de guerra santa. Porque lembra quando nós estudamos? Os muçulmanos tinham esse lance também de jihad. Lembra da jihad, que é guerra santa? Quem morre lutando por Alá vai para o céu. Então o Papa ele quis equiparar o negócio, né? Ele equilibrou aí, olha, já que os muçulmanos têm o lance da guerra santa, quem morre vai para o céu direto, aqui também. Eu garanto para vocês que quem morrer lutando para libertar Jerusalém vai para o céu. Isso gerou uma febre lá na Europa de exércitos e mais exércitos ao longo de 200 anos, indo lá para o Oriente para libertar Jerusalém. Nunca conseguiram libertar Jerusalém, mas esse fluxo de soldados indo para lá e para cá conseguiu reabrir as passagens pelo mar Mediterrâneo, né, e restabelecer um contato comercial da Europa com o Oriente, o Ocidente com o Oriente. Esse contato fez desenvolver o comércio. Começam a chegar lá do Oriente as especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre. Tudo isso chega por meio das cidades italianas, que elas detêm o monopólio desse comércio, Gênova, Veneza, Florença, Milão. Então eles ganham muito dinheiro com isso e essa atividade econômica, né, esse comércio que vai nascendo, né, esse período que nós chamamos de renascimento comercial, vai ser importante para marcar a decadência do sistema feudal. Tá? Tudo que favorecia o desenvolvimento do comércio, né, depõe contra aquela ordem fechada que planta, come, planta, come. Então as coisas começaram a mudar. O campo passa a produzir comida para a cidade produz artesanato para o campo, lá do Oriente começam a chegar as especiarias, e aí a coisa vai ficando cada vez mais aquecida, o comércio. Então não teve um dia que acabou o feudalismo e começou o capitalismo, né? Nós temos um período de transição chamado de mercantilismo, renascimento comercial e urbano, as cidades começam a renascer, né? E aí nós vamos ter a peste bubônica do século XIV, olha só, na Itália, foi lá, Itália, né? A Itália está passando por essa situação de novo, né? Mas a peste bubônica, ela matou, os historiadores chegam a afirmar, 1/3 da população da Europa. Imagine na Itália, porque era exatamente ali, na Península Itálica, que chegavam os navios contaminados com a peste negra ou peste bubônica.
Tá? Um desespero, porque hoje as pessoas estão morrendo, mas elas sabem por que estão morrendo. Nós sabemos por que as pessoas estão morrendo, não sabemos? Então, lá eles não sabiam. Não sabiam, as pessoas começavam a morrer e não sabia por quê, não sabia de onde vinha, não sabia como se proteger. Hoje nós sabemos que nós podemos ficar em casa e se tiver que sair usar uma máscara e você está lá, né? Está protegido, está seguro. E lá, você faz o quê? O sujeito estava lá enterrando o pai, já estava sentindo assim, um corpo quente, aquela febre. Ah, logo era ele que estava ali, alguém jogando terra em cima dele. Chegou uma hora que não tinha mais onde enterrar pessoas, fazer os caixões, não tinha como, gente. Era um... Bom, um terço da população da Europa morreu vitimada pela peste bubônica do século XIV. Então, é isso. O desenvolvimento do comércio, né? O fortalecimento da burguesia, a peste bubônica, o fortalecimento do poder dos reis. Nós vamos ver isso mais para frente, a burguesia vai se unir ao rei. Tudo isso, né, todos esses fatores relacionados, eles explicam a decadência e o fim dessa sociedade feudal. Lembrando vocês, mais uma vez, que não existiu o dia que acabou o feudalismo e começou o capitalismo. Não, foi um período de transição que nós vamos entender, tá certo? Agora sim, agora nós vamos lá para o nosso vídeo do telecurso para sistematizar o que nós falamos aqui, que foi mais um bate-papo gostoso sobre esse tema também muito interessante, que é o sistema feudal. Tudo bem? Vamos lá então?